o Memphis ele vai custar mais de 3 milhões de reais por mês ao Corinthians, é isso mesmo. E eu tive que ler muita gente dizendo que o Flamengo deu mole, que eu, como flamenguista, estou com inveja do Corinthians porque o Corinthians conseguiu a contratação desse jogador. Gente, esse jogador estava sendo oferecido ao Flamengo já há muito tempo. E obviamente que se o Flamengo quisesse contratá-lo, eu tenho certeza que ele ia preferir jogar no Flamengo a jogar no Corinthians. Isso não é um demérito à história, à grandeza do Corinthians. Pelo contrário, é apenas um momento. Você, como jogador, você ia preferir jogar onde? Seja bem sincero. No Flamengo, que está disputando sempre por títulos, salário em dia, uma baita estrutura. Ou no Corinthians, que atrasa salário com uma certa frequência, uma crise absurda fora das quatro linhas e nesse momento briga para não cair para a segunda divisão. Dito isso, vamos dar continuidade. O Memphis vai ganhar mais de 3 milhões de reais lá no Corinthians por mês. O Martial, atacante francês, pediu mais de 2 milhões para jogar no Flamengo. O Flamengo, obviamente, não topou nesse primeiro momento e muito menos cogitou em aceitar dar 3 anos de contrato para ele. Hoje, a gente pode ver nas redes sociais o John Textor debochando do Flamengo novamente sobre fair play financeiro. Ele postou uma imagem da loja do Flamengo, o bonézinho lá, e ele brincando sobre isso e citando fair play financeiro. A Leila Pereira deu uma boa entrevista ao jornalista Flávio Prado, lá no canal dele. Eu assisti a entrevista inteira. E durante essa entrevista, a Leila Pereira fala de uma maneira direta, ela não cita o Corinthians, mas ela fala como é que tem clube que deve salário e faz contratação de peso. Se referindo ao Corinthians, que a gente sabe disso, foi uma maneira, digamos, simpática da Leila Pereira ao criticar a postura do Corinthians e de outros clubes também que praticam essa modalidade, digamos assim, porque para mim isso é doping financeiro. E aí, eu quero entrar no ponto seguinte, por quê? Os clubes que estão muito bem administrados, bem na saúde financeira, que é o caso do Flamengo, é o caso do Palmeiras, é o caso do Fortaleza. O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, que foi presidente de Fortaleza, o cara que comandou a reestruturação financeira do Fortaleza, ele citou o Flamengo como um bom exemplo de reestruturação financeira e também defendendo o fair play financeiro. Porque esses clubes que estão muito bem administrados e financeiramente falando também estão bem, eles defendem o fair play financeiro e outros clubes não defendem o fair play financeiro, como o Corinthians. Como o John Textor, que hoje é presidente de uma SAF do Botafogo, e ele critica muito o fair play financeiro lá da Europa. Tudo bem, eu acho que lá na Europa tem vários defeitos no fair play deles e vários clubes dão um jeitinho, entre aspas, de furar esse fair play financeiro, por exemplo, fazendo contratação através de metas, basta o jogador entrar 3 vezes em campo, que aí é obrigado a comprar. Enfim, por quê? Porque para o John Textor está sendo maravilhoso. O clube que ele administra, no caso o Botafogo, não fatura 1/3 do que ele está investindo. E repito, ele não está errado. Ele está dentro da legislação brasileira. Ele não está errado. Agora, se tiver o fair play financeiro, ele não vai poder fazer esse tipo de investimento. E sejamos francos, ele vê no Botafogo a possibilidade de ser campeão. Porque os outros clubes que ele administra, no caso o Lyon e o Crystal Palace, não brigam por títulos. A verdade é essa. E o Botafogo, ele vê a possibilidade de ser campeão. Tanto é que ele está investindo pesado. Pesado. Por que o Corinthians não é a favor do fair play financeiro? Porque pode continuar fazendo o que eles estão fazendo. Contratando e devendo a Deus e o mundo. O meu ponto é o seguinte, o fair play financeiro tem que ser debatido, independentemente de qual foi o motivo que alavancou esse debate, mas esse debate, esse assunto fair play, acontece há muito tempo. Em 2019, quando o Flamengo investiu pesado, muita gente falava, cadê o fair play financeiro? De uma forma ignorante, por sinal. Porque o Flamengo estava gastando dentro daquilo que poderia. O Flamengo é um clube responsável desde 2013. Quando a Leila Pereira chegou, na verdade a Crefisa chegou ao Palmeiras, lá, esqueci o ano, mas enfim, o então presidente do Atlético Mineiro falava em fair play financeiro de uma forma ignorante, porque a Leila Pereira e a Crefisa não estavam fazendo nada de errado. O fair play financeiro ele vai melhorar e muito o produto futebol brasileiro. Tem que ter esse debate.
Então, de um lado, os clubes que estão estruturados financeiramente são a favor. Do outro lado, outros clubes que não estão estruturados ou que são SAF não são tão a favor assim. Por que será? Acho que já deu para vocês entenderem, né, o motivo. E é por conta disso que o Flamengo não contrata por contratar. Você que acha que o Flamengo vai contratar por contratar um jogador para suprir a ausência do Pedro, você está errado. O Flamengo não pode fazer isso. Não pode pôr em risco a saúde financeira apenas para dar resposta ao torcedor. O Flamengo é um clube responsável financeiramente falando. Como é que você vai pagar mais de 3 milhões de reais por mês para um jogador? No caso, o Memphis, é o que o Corinthians está fazendo. Como é que o Flamengo vai contratar um jogador e pagar mais de 2 milhões de reais por mês? O Martial, que não joga desde dezembro. Se fosse um contrato até dezembro, curto, beleza. Mas o cara pede 3 anos de contrato. Como? O Flamengo não pode ser irresponsável. Infelizmente, o Pedro se machucou após o fechamento da janela de transferência. Nesse caso, a diretoria está certa. E aí eu quero saber a opinião de vocês. Sobre os jogadores do Flamengo atual, nesse domingo eles receberam folga, tá? Se reapresentam segunda-feira e dão continuidade à preparação para pegar o Bahia na próxima quinta-feira, jogo importante pela Copa do Brasil. O Departamento Médico do Flamengo tenta deixar Gabigol, De La Cruz e Arrascaeta à disposição do técnico Tite, e o técnico Tite não terá mais um jogador para essa preparação, pelo menos nesses próximos dias aí até o jogo. Porque Fabrício Bruno foi convocado para a seleção brasileira para a vaga do Militão. E aí, cara, com todo o respeito ao Dorival Júnior, um cara que eu adoro, todo mundo que me acompanha aqui no canal sabe o quão fã eu sou do Dorival Júnior, como pessoa, como profissional. Mas eu acho que dessa vez ele errou. Com todo o respeito ao Dorival Júnior, sério, tinha mesmo que convocar um zagueiro? Não vou nem falar Fabrício Bruno. É apenas um jogo contra o Paraguai na terça-feira. A seleção brasileira já tem outros zagueiros lá. Gabriel Magalhães, Beraldo, Marquinhos. Tem o Danilo, que na minha opinião não é nem mais lateral direito. Para mim ele é zagueiro que pode fazer essa função. O próprio André já jogou de zagueiro no Fluminense. Eu acho que faltou um pouco de bom senso do Dorival Júnior e da CBF e não chamar o Fabrício Bruno, ou chamasse um outro jogador que não fosse atrapalhar o seu respectivo clube. Porque no caso do Fabrício Bruno só vai atrapalhar. O Fabrício Bruno não vai jogar. Não vai jogar. E eu não sou contra a convocação dele não, tá? Eu acho ele um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro atualmente. Acho até que os torcedores do Flamengo deveriam valorizá-lo mais. O meu ponto é chamar apenas para um jogo. Ele deixou de chamar o Rafinha para o ataque, porque o Rafinha estava suspenso para o jogo contra o Equador e não ia chamar apenas para o jogo contra o Paraguai. Vai chamar o Fabrício Bruno apenas para um jogo e aí atrapalha a preparação do Flamengo para o jogo importante pela Copa do Brasil. Eu achei totalmente desnecessário. Para mim faltou bom senso. Quero saber a sua opinião. E para finalizar, para quem pergunta sobre a data da cirurgia do Pedro, ainda não está definido porque o departamento médico está esperando a parte da lesão desinchar, porque ainda tem muita água ali, muito sangue, ainda está inchado, então tem que desinchar, tal como aconteceu com o Vinha, acontece agora com o atacante Pedro, e aí depois disso inicia todo o processo de recuperação, repito, toda a força para o Pedro, para ele voltar mais forte ainda após essa grave lesão que ele sofreu.